Então, pessoal, vamos começar aqui. Belezinha? Então, pessoal, a nossa primeira palavra, né? Nossa primeira palavra do dia. Nossa primeira palavra do dia é um verbo, tá? É o verbo refuse. Refuse, tá? Vamos lembrar, pessoal, que verbos são palavras que indicam ações, tá? Então, toda vez que a gente quiser falar sobre uma ação, nós vamos usar um verbo, tá? Nesse caso, o verbo refuse, que tem o sentido de negar, tá? Refuse é negar. Só que esse negar, vocês vão ver que muitas vezes ele tem o sentido de recusar alguma coisa, tudo bem? Então, refuse, negar, no contexto de recusar, tudo bem? Ele também pode aparecer dessa forma. Então, aqui a gente tem um exemplo. I refuse. I refuse. Eu nego. I'm refusing. I'm refusing. Ou ainda, I am refusing. I am refusing. Eu estou negando. E o passado, né? I refused. I refused. Eu neguei. Então, aqui a gente tem refuse, negar, refusing, negando, e refused, negou, tá? Aqui a gente tem outro exemplo. You refuse a job. You refuse a job. Você recusa um trabalho. You are refusing it. You are refusing it. Você está negando isso. You refused that job. You refused that job. Você recusou aquele trabalho. Então, percebam, pessoal, que nesse caso nós temos nos dois sujeitos a mesma forma de escrever e de pronunciar esses verbos. A única coisa que vai mudar vai ser quando a gente tem aqui o ing, né? Que antes dele a gente tem que escrever o verbo to be, e esse verbo to be tem que concordar com o sujeito que a gente está usando na frase, né? Ele tem que concordar com o nosso sujeito da frase. Então, pessoal, se, por exemplo, se eu quisesse falar no futuro, eu irei recusar aquele trabalho, como que vocês escreveriam? Eu irei recusar aquele trabalho. I will refuse that job. I will refuse that job. Muito bem. I will refuse that job, tá? Não se esqueçam de colocar o that, que é o aquele, né? Então, I will refuse that job. Eu irei recusar aquele trabalho, eu vou recusar aquele trabalho. Muito bem, pessoal. Aqui mais alguns exemplos. Então, I refused it. I refused it. I refused it. Eu neguei isso. Ela está negando aquilo. She is refusing that. She is refusing that. Ele negou o trabalho. He refused the job. He refused the job. Tudo bem? Então, aqui a gente tem alguns exemplos com esse verbo, como vocês podem utilizá-lo. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certo? Ok. Ok, pessoal. Estou de olho em vocês. Então, pessoal, a nossa próxima palavra é lazy. Lazy. Lazy, pessoal, é um adjetivo, né? Vamos lembrar que adjetivos são palavras que indicam características, tá? Indicam características do nosso substantivo. Que no caso lazy é alguém
preguiçoso ou preguiçosa. Bem, então, quando vocês quiserem falar preguiçoso ou preguiçosa, podem falar lazy. Tudo bem? A gente vai falar esse A como se fosse a nossa letra E com o I, tá? Lazy. Lazy. Ok? Então, vamos dar uma olhada em alguns exemplos. The man is lazy. The man is lazy. O homem é preguiçoso. She is lazy. She is lazy. Ela é preguiçosa. The lazy woman is working. The lazy woman is working. A mulher preguiçosa está trabalhando. Pessoal, percebam que aqui, apesar de nós termos diferenças entre os sujeitos, né? The man, o homem, um sujeito masculino, e aqui she, ela, mulher, né? The lazy woman, a mulher preguiçosa, né? Também aqui forem sujeitos, o lazy, ele é escrito nos três casos da mesma forma e pronunciado também da mesma forma, tudo bem? Então, os adjetivos, vamos sempre lembrar, pessoal, eles são invariáveis em inglês. Isso significa que a gente vai escrever e pronunciar todas as vezes do mesmo modo, do mesmo formato, independente do sujeito. Se o nosso sujeito for masculino, for feminino, se tiver no singular, se tiver no plural, tudo bem? Então, aqui, pessoal, a gente tem um exemplo. They are lazy. They are lazy. They are lazy. Eles são preguiçosos. Percebam que, mesmo com esse sujeito no plural, né, they, eles, o lazy continua escrito da mesma maneira, tá? The lazy man is sleeping. The lazy man is sleeping. O homem preguiçoso está dormindo. Tudo bem? Então, mais uma vez aqui, né? Lazy man, homem preguiçoso. Né? Lógico que quando a gente vai fazer a tradução para o português, a gente faz as mudanças necessárias, né? As alterações necessárias. Mas isso não vai ser obrigatório quando a gente vai escrever em inglês. Na verdade, a gente não vai fazer isso em inglês, né? Em inglês, a gente vai escrever e pronunciar o adjetivo da mesma forma para todos os sujeitos. Aqui, por exemplo, ó, the cat is lazy. The cat is lazy. O gato é preguiçoso. Então, mesmo aqui, né, quando o sujeito não é uma pessoa, a gente vai escrever e falar o adjetivo da mesma forma. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Não? Tudo certo? Bom, pessoal, próxima palavra também é um adjetivo que é selfish. 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 Que é alguém, pessoal, egoísta, tá? Então, aqui vamos dar uma olhada. The man is selfish. The man is selfish. O homem é egoísta. The son is selfish. The son is selfish. The son is selfish. O filho é egoísta. They are selfish. They are selfish. They are selfish. Eles são egoístas. Aqui, he is selfish. He is selfish. Ele é egoísta. The woman is selfish. The woman is selfish. The woman is selfish. A mulher é egoísta. We are selfish. We are selfish. We are selfish. Nós somos egoístas. Tudo bem? Percebam, pessoal, aqui que mesmo quando os sujeitos estão no plural, ó, they, eles, we, nós, a forma de escrever e pronunciar, pessoal, é a mesma, tudo bem? Então, sempre guardem isso, tá? Que adjetivo a gente não varia.
Em inglês, os adjetivos são invariáveis, tá? Aqui, outros exemplos. The lawyer is selfish. The lawyer is selfish. The lawyer is selfish. O advogado é egoísta. Aqui, the worker is selfish. The worker is selfish. The worker is selfish. O trabalhador é egoísta. Eles são egoístas. They are selfish. They are selfish. They are selfish. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Ana, sim. Eu acabei pegando a aula um pouco mais tarde hoje, mas você estava falando uma outra palavra sobre negado, é o mesmo sentido de negado. Seria a mesma coisa que o deny? Não, Jefferson. O refuse, ele tem o sentido de negar quando você recusa algo, tá? O denied é quando, por exemplo, alguém vai te perguntar alguma coisa, se é verdade, você fala não, você está negando. O refuse é quando você está recusando, tá? Muitas vezes ele tem essa ideia de recusa, tá? Tá, beleza, compreendi. Ficou melhor agora. Ok. Qualquer coisa avisa, tá? Pessoal, de resto tudo bem? Mais alguém? Alguma coisa? Tudo certo? Ok? Então, pessoal, nossa próxima palavra, né, barra frase, é na verdade uma revisão. I am on the fence about it. I am on the fence about it. I am on the fence about it. Que é uma revisãozinha, né? Que a gente já deu uma olhadinha nessa expressão antes. Estou indeciso ou estou indecisa. Tudo bem? Pessoal, como é uma expressão, eu vou sempre frisar com vocês, vou sempre avisar vocês, para vocês tomarem cuidado com traduções literais, tá? Não se prendam à tradução literal de expressão, tá? Porque quando a gente faz isso, muitas vezes a gente perde o sentido dela, tá? E daí a gente acaba comprometendo a nossa comunicação, tudo bem? Sempre se prendam a entender o contexto em que elas são utilizadas, qual é o sentido que elas trazem, tudo bem? Isso é muito mais produtivo, muito mais proveitoso do que ficar querendo saber tradução, tudo bem? Então, aqui, né, quando você está indeciso entre duas coisas, por exemplo, aqui nesse diálogozinho, Apple or Samsung? I am on the fence about it. Ou aqui, Coke or Pepsi? I am on the fence about it. Aqui, né, mais uma vez, a ideia de que você fica em cima do muro entre dois elementos, duas coisas, né? Você fica indeciso entre dois termos. Brasil or Argentina? I am on the fence about it. I am on the fence about it. Ou aqui, né? Pizza or taco? I am on the fence about it. Porsche or Bentley? I am on the fence about it. Então, on the fence about it, né? I am on the fence about it. You are on the fence about it, né? O on the fence about it tem essa indicação, né, de estar indeciso, tá? Geralmente entre duas coisas, dois elementos. Certo, pessoal? Certo? Então, aqui nós temos mais um verbo, que é o verbo understand, tá? Understand, que significa entender, tá? Então, quando você entende, você understand. E esse entender pode ser tanto de você
entender algo lógico. Então, por exemplo, você entender a matéria que você estuda, você entender uma orientação, você entender um procedimento, né, como ele funciona, você entender uma ordem, quanto também pode ser o entender no sentido mais, como que eu vou dizer, emocional da coisa, de você entender a situação, entender os sentimentos, então entender nessa parte mais afetiva também, quando você fala, não, eu te entendo, I understand you, tudo bem? Então, understand é o entender dessas duas formas, tanto de você entender algo mais lógico, quanto você também de compreender alguém ou alguma coisa. Então, por exemplo, I understand the man. I understand the man. I understand the man. Eu entendo o homem. I am understanding the situation. I am understanding the situation. I am understanding the situation. Eu estou entendendo a situação, estou compreendendo, né, a situação. E aqui no passado, I understood the woman. I understood the woman. Eu entendi a mulher, tá? Então, aqui, understand, entender, understanding, entendendo, e understood, entendeu, certo? Então, aqui, I understand the boss. I understand the boss. Eu entendo, chefe. You are understanding the daughter. You are understanding the daughter. Você está entendendo a filha. You understood the customers. You understood the customers. Você entendeu os clientes. Eu entendi a situação. I understood the situation. I understood the situation. I understood the situation. Aqui ela está entendendo o trabalho. She is understanding the job. She is understanding the job. Tá? Então, pessoal, algum problema, alguma dúvida? Ok? Então, pessoal, aqui nós temos outra expressão que é all ears. All ears, tá? Que significa estar a todo ouvidos, tá? Então, quando você tem a disposição de ouvir alguém, I'm all ears. You are all ears. He is all ears, tá? A gente tem que lembrar que vai ser sempre acompanhado de sujeito com verbo to be. Então, primeiro o sujeito, depois o verbo to be e depois o all ears. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos para ver como isso funciona. I need some help. I need some help. Eu preciso de ajuda. I am all ears. I am all ears. I am all ears. Eu sou todo ouvidos. I would like an information. I would like an information. Eu gostaria de uma informação. She is all ears. She is all ears. She is all ears. Ela é toda ouvidos. I will talk to him. I will talk to him. I will talk to him. Vou conversar com ele. He is all ears. He is all ears. Ele é todo ouvidos. I will see them. I will see them. I will see them. Eu vou vê-los, né? Vou ver eles. They are all ears. They are all ears. They are all ears. Eles são todos ouvidos. Tudo bem, pessoal? Aqui a gente tem mais uma expressão que é hit the jackpot. Hit the jackpot, que tem dois significados. Ou ela
pode significar ter muito sucesso ou ainda ganhar na loteria. Teacher, como que eu vou saber diferenciar? Através do contexto, tudo bem? Então, aqui, né, no caso dos slides, a gente tem as figurinhas, né, que vão nos auxiliando, mas no dia a dia a gente vai ver, né, a gente vai assistir, a gente vai ouvir, daí a gente vai pegar o contexto da conversa e entender o significado, né, bem como saber quando falar, né? Então, por exemplo, aqui, he is very happy. He is very happy. Ele está muito feliz. He hit the jackpot. He hit the jackpot. Ele ganhou na loteria. He is happy today. He is happy today. Ele está feliz hoje. He hit the jackpot. He hit the jackpot. Ele tem muito sucesso. Aqui, né, outra foto de uma vencedora. She is happy. She is happy. Ela está feliz. She hit the jackpot. She hit the jackpot. She hit the jackpot. Ela ganhou na loteria. E aqui, she is happy today. She is happy today. Ela está feliz hoje. She hit the jackpot. She hit the jackpot. Tudo bem, pessoal? Até agora alguma dúvida? Tranquilo? Ok? Certinho. Então, pessoal, aqui a gente tem um resuminho das nossas palavras de hoje, tudo bem? No nosso vocabulário de hoje. Hit the jackpot, ganhar na loteria ou ter muito sucesso. All ears, estará todo ouvidos, né? Ter a disposição de você escutar. Não se esqueçam que antes a gente vai ter que colocar o sujeito e o verbo to be, beleza? Então, I am all ears, you are all ears, he is all ears, she is all ears, e assim por diante. On the fence about it, então, estar em cima do muro sobre isso, estar indeciso. Então, por exemplo, I am on the fence about it, she is on the fence about it, we are on the fence about it, tá? Lazy, um adjetivo que significa preguiçoso ou preguiçosa. Selfish, um adjetivo para indicar egoísta. Aí as formas do verbo refuse, né, que significa negar. Refuse, negar. Refusing, negando. E refuse, negou. Lembrando que refuse, né, quando a gente coloca um sujeito, automaticamente ele fica no presente. Aqui embaixo, o verbo understand, né, que significa entender. Understanding, que significa entendendo. E understood, entendeu, tá? Lembrando que o understand, a mesma coisa vai acontecer se a gente pôr um sujeito antes, tá? Ele vai se tornar, né? Ele vai passar a ser no presente. Tudo bem, pessoal?